Você está pensando em comprar um carro elétrico? Essa é a pergunta que eu tenho mais feito para as pessoas que eu tenho interagido aqui. E na verdade, esse canal aqui eu criei porque eu gosto de compartilhar essas decisões assim. Já tive canal até de aquário marinho, tive canal de trading, tive canal de várias coisas, mas esse canal é um canal assim mais descontraído, sabe? Sem muito compromisso com edições, sem vender nada para ninguém. Não é a minha intenção. Aqui é a minha intenção de fazer algo que eu gosto, que é gravar vídeos e falar de temas que me interessam. Então, na verdade, você está pensando em comprar um carro elétrico? Esse canal vai te dar bastante conteúdo para você tentar entender aqui o que você tem que pensar. Muitas vezes a gente não tem muita noção, né, do que a gente deve fazer. Então, vamos sem muitas delongas. Eu tenho o meu Instagram voltado para esse tema, que ele se chama First Electric. Meu primeiro elétrico. Tá bem no começo, tenho 214, ó, já tô com 214 seguidores aqui. Eu compartilho algumas coisas. Se você quiser lá, First Electric, ele não tem o C aqui, né? First Electric, é onde eu tô compartilhando de forma muito mais rápida os temas lá e como as coisas estão acontecendo. Mas eu queria mostrar para você, principalmente, um pouco de como foi a minha decisão se eu deveria ou não comprar um carro elétrico. Quando eu tomei essa decisão, eu fiz um post aqui e eu coloquei quais são as 3 principais perguntas que você tem que fazer para decidir isso. Então, tá na hora de comprar um veículo 100% elétrico, tá? Porque eu não gosto de carros híbridos, é uma particularidade minha. E nós vamos falar um pouquinho aqui nesse canal sobre isso. Então eu queria comprar ou direto um 100% elétrico ou eu ia continuar na combustão, tá bom? Então são 3 perguntas que você tem que fazer. Responder essas 3 perguntas, e isso, gente, é a minha opinião, tá bom? Se você não concordar, pode colocar nos comentários aí, mas é como eu vejo e eu preciso dizer para você, eu não sou Uber, eu não faço dinheiro com carro, se fizesse, eu não teria dúvida de que o carro elétrico é uma alternativa para você. Mas a minha utilização aqui ela é uma utilização de família, né? Um carro usado na cidade que eu moro em São José dos Campos, usado para transportar meus filhos aqui na cidade, leva para a escola, vai no supermercado, leva no balé, leva no teatro, essas coisas assim. Minha esposa roda muito, eu moro assim no entorno, né? A gente chama na periferia da cidade, onde eu preciso ir ao centro e voltar com todo dia, 2, 3, 4 vezes às vezes. Então, assim, essa é uma condição. Então, não é uma condição de uso para Uber. E respondo já, se você for Uber, eu não tenho a menor dúvida de você deveria mudar para esse carro, mas eu estou falando aqui também para gente que está pensando em comprar um carro, mas não tem essa utilização. Então, 3 perguntas que eu tive que responder aqui. A primeira você tem um local para instalar um carregador, um wallbox? Se a resposta for não, ainda não está na hora. Então, de novo, eu estou falando para pessoa física, né, que vai usar aqui, não vai querer sair da sua garagem para instalar um carro lá. Eu tenho aqui uma garagem, eu moro numa casa, inclusive está aqui, ó. Vou voltar aqui só para... Tá aqui o meu... Ainda não instalei, vou instalar agora depois de amanhã. Chegou a caixa, o wallbox vem com o carro eu pego na segunda-feira. Então, para você ver como eu tô bem nesse processo de decisão. Então, para mim era super importante. Um carro que a minha mulher vai utilizar, eu não quero que ela fique parada carregando o carro em eletropostos, então eu tenho que ter um carregador. Qual é a sua situação aí? Você tem um carregador? É sua esposa que vai usar o carro? Então você tem que ter um carregador na sua casa. Se você não tiver como instalar, eu não recomendo que você tenha um carro elétrico. Minha opinião, de novo, tá bom, gente? Sempre vou reforçar isso. Sua utilização será focada em trechos urbanos? Isso é super importante. Se a resposta for não, ainda não está na hora de você comprar um carro elétrico. Por quê? Porque a gente vê assim que os eletropostos estão avançando muito. Tem muita coisa acontecendo nesse mercado, né? Os carregadores estão ficando mais acessíveis, o pessoal está vendo como uma oportunidade de negócio.
Aqui na minha cidade eu tenho mais de 10 eletropostos espalhados já, e isso vai ser uma febre. Talvez em todo posto de gasolina você vai ter um eletroposto. Se eu fosse um dono de posto de gasolina, eu não pensaria duas vezes em colocar eletroposto, porque a margem, inclusive, é muito maior do que a margem do combustível, né, fóssil, como a gente fala. Então, voltando aqui, a minha utilização é 100% urbana. Eu não pretendo fazer viagens com esse carro. Por quê? Porque eu tenho um outro carro a combustão, é um carro maior do que o carro que eu estou comprando, e eu vou utilizar, não quero passar nenhum perrengue, nem ficar parado. Eu já mudei a minha opinião um pouco quando eu comecei a pesquisar sobre os eletropostos. Isso está ficando cada vez melhor, mas ainda não é a minha vibe de viajar com essa condição. Então, para viagem, eu tenho um carro a combustão que eu faço as viagens e eu vou usar ele em trecho urbano. Considera aí, me diz no comentário, você viaja muito ou não? O que você vai fazer? Depois, você pretende fazer viagens superiores a 200 quilômetros? Como eu disse, eu moro aqui na cidade de São José dos Campos. Esse carro que eu comprei, e eu vou mostrar para vocês aqui a decisão, eu comprei ele em uma concessionária em São Paulo, porque não tinha a cor que eu queria. E aí eu vou ter que pegar esse carro de lá, vou trabalhar lá e vou voltar para cá, para São José dos Campos. Eu fiz aqui, usei o aplicativo ABRP, depois seguindo meu Instagram aqui você vai ver como baixar e tudo mais. Eu devo fazer isso, sair ali da região da Moca, em São Paulo, e a região até do aeroporto de Congonhas, e depois vir para a cidade de São José dos Campos, a aproximadamente 100 quilômetros. Então eu vou rodar 110, 115 quilômetros, super tranquilo, e vou chegar na minha casa, onde eu instalo o carregador no dia seguinte. Então, se tivesse aqui um carregador, eu já colocaria ali. Então, viagens de 100 quilômetros são assim super tranquilas para fazer de carro, desde que você tenha onde carregar lá, você não vai ter que parar no meio do caminho. É a minha opinião, eu não queria passar por esse tipo de perrengue. Então eu limitei. Viagens acima de 200 km eu faço com o meu carro a combustão. 200 km eu consigo fazer de um elétrico de uma forma relativamente tranquila. Então, todo o alcance aqui da minha cidade, então eu estou a 1 hora de São Paulo, estou 1 hora de Caraguatatuba, Ubatuba, 1 hora de Campos de Jordão. Então, é uma cidade estratégica que está bem distribuída aqui. Eu posso até fazer esse círculo, né? Com um carro elétrico. Passou disso, eu já começo a dizer não. Então, aqui, se você acha que não deve ou acha que quer correr o risco de pegar a estrada, é uma decisão sua, mas considere essas 3 perguntas para você saber o que você deve fazer ou não, tá bom? Aqui, qual foi a minha escolha para comprar um carro elétrico? Então eu tinha alguns critérios, como vocês já viram, mas tem outros critérios que são importantes também. Primeiro, eu queria um carro de até 150 mil. Por que isso, Marcos? Porque eu sei que os carros elétricos acima de 200 mil têm uma desvalorização importante. E como estou fazendo o meu primeiro movimento para o carro elétrico, eu também não quero correr um risco de um carro que pode desvalorizar muito, né? Então, é importante saber, os carros até 150 mil, então estou falando do Dolphin Mini, do Geely X2, do Dolphin GS, eles têm uma desvalorização muito baixa, inclusive porque os motoristas de aplicativo se interessaram muito por esse carro. Então, você abriu a boca, você vende um carro com 1, 2 anos de uso, com uma desvalorização até menor do que um Onix, aí, um Argo e assim por diante. Então, ou talvez semelhante, tá bom? Uma outra questão é que eu não queria um carro muito pequeno, porque eu tenho uma família, minha esposa e mais 3 filhos. Eu quero andar aqui na cidade com os 5 a bordo. Então, eu sei que o Mini comporta os 5, mas eu não achei que deveria ir para o Mini caso eu quisesse andar com os 5 de forma confortável. Então, isso foi importante para mim. Então, eu já excluí o Mini aqui nessa questão. Aqui, eu queria que o carro tivesse uma rede de concessionárias já estabelecida. Então, o que aconteceu? Um 100% elétrico até 150 mil, eu fiquei entre o Dolphin GS e o Geely X2. Mas o Geely X2 acabou de chegar. Eu comprei esse carro 1 mês depois que a Geely chegou no país. Então, o que eu fiz?
achei que não deveria entrar no Geely de cara, até mesmo porque em São José dos Campos ainda não chegou a concessionária. Então, começou a funilar, né? E aqui, se tiver disponibilidade de peças, essa questão dos Ubers aí adotarem o Dolphin Mini como o carro preferido, tá fazendo que a disponibilidade de peças do BYD Dolphin seja muito grande, porque são motoristas que rodam muito e, obviamente, precisam de peças de reposição. Então, o que acontece? A minha escolha acabou... tem uma outra coisa aqui super importante, ó. Que o carro carregasse no mínimo a 60 kW. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou entrar talvez num outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas o que acontece? Não importa o carregador que você tenha. É lógico, você tem os carregadores em casa que carregam só até 7, mas quando você vai para um carregador rápido, um Dolphin Mini carrega 60 kW, 40 kWh. Um Dolphin GS carrega 60. Eu não sei de cabeça aqui, não vou chutar o Geely X2, mas para você ter uma ideia, um Volvo carrega até 150 kWh. Então, quando você chega num carregador de 150 kW ou 120, você vai carregar um Mini a 60. E aí você vai ter aí uma carga. Esse carro vai carregar de forma tranquila, em próximo de 1 hora, se eu tiver com 0% de bateria. Então, não vou entrar muito nesses detalhes, mas isso era um critério importante para mim também. Eu tivesse uma autonomia em metro superior a 250 km e a grande maioria tem, menos o carrinho da Renault ali que me fugiu o nome, o Kwid elétrico, o e-Kwid, tá bom? E aí, a minha escolha natural foi o Dolphin Mini, o Dolphin GS, desculpa. Peguei essa cor branca e eu tive a intenção aí de pegar um carro que atendesse todos esses critérios que eu mencionei. A escolha emocional, eu acho o carro lindo, eu gosto bastante da traseira, tá? Não gosto da frente, acho um carro que parece um bicho de pelúcia às vezes. Mas assim, olhando o carro, eu acho que não é uma decisão muito emocional, é uma decisão técnica, né? Olhando espaço, porta-mala, consumo, tudo que eu falei aqui foi levado em consideração. É uma decisão meio que natural, né? Não tinha muito o que fazer, era ele ou ele. Então, não é emocional, não é um carro esportivo, não é um carro que vai acelerar seu coração, mas é a decisão que eu tomei aqui. Se vier uma nova versão e esse carro tiver um bom preço nessa nova versão, esse carro vai continuar sendo a escolha de muita gente. Se eles perderem a mão no preço, aí a gente vai começar a ter dificuldade. O que é a expectativa que eu tenho? É que eles mantenham essa versão ainda para competir de perto ali com o Geely X2, que veio muito forte, já tomando o lugar aí nas vendas do Dolphin GS. Então a BYD vai ter que se mexer, o que é bom para o consumidor, e essa aqui foi a minha decisão. Tá ok, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo mais assim de compartilhamento de como foi a minha decisão. E você aí pode também aí tomar a sua decisão. Se inscreve aqui no canal, vai ter muito conteúdo. Eu vou instalar agora. Estou buscando reviews de carregadores portáteis para que você também tenha... esse é um outro ponto que de alguma maneira você vai ter que ver. Quanto custou a minha instalação? O que eu recomendo que você faça? Por que eu comprei essa caixa? É muita informação bacana aqui. De novo, de forma de compartilhamento com você para que você também tome a sua decisão aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí, um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.